Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no canal Extra Mais 90. Viemos aqui para falar da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ganhando contornos, diríamos que dramático, né? Como eu venho dizendo, na minha humilde opinião, o Z4 já está definido. Acredito que Juventude, Fortaleza, Vitória e Sport não terão forças para sair da situação que se encontra. E por isso eu acredito nessa definição. Porém, aonde que está a dramaticidade que eu disse aí no segundos atrás no início do vídeo? Onde o nosso Santos irá parar, né? O Santos que não perde a 5 jogos, mas também não ganha a 3 ou 4 rodadas que não ganha, né? Eu acho que no retorno não ganhou de ninguém, perdeu pro Bahia, perdeu pro Vasco, empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o Fluminense. Então o Santos que ainda não venceu nesse retorno, porém faz tempo que não perde, e isso é a primeira situação boa para a gente respirar. Quando eu digo isso, calma, torcedor santista, não está tudo bem. Não estou falando que está tudo bem ou que estará amanhã tudo bem. Mas o primeiro passo para você não ser rebaixado é não ter sequências de derrota. Obviamente que agora, a hora que der a primeira derrota, vão ser 6 jogos sem ganhar, né? Porque a hora que der a primeira vitória, serão 6 jogos sem perder. Dito isso, tomara que seja amanhã esse triunfo, essa vitória em cima do nosso querido, glorioso Ceará. O Ceará que é um bom time, um time bem treinado, né? Tá aí no Campeonato Brasileiro postulando as primeiras posições desde o início. Agora deu uma caída, o que é natural, né, para times ali com investimento menor, né? Eles correm o tempo inteiro do rebaixamento e aí chega uma hora que acaba o gás, né? Essa é a verdade desses times aí de menor expressão. Estou abrindo aqui o nosso script para assim começarmos de fato a falar um pouquinho do Santos. Para vocês que acompanharam aí o nosso meio de semana, o nosso pós-jogo, viu a dificuldade que foi para o Santos em cima do Grêmio. O Grêmio com um time horrível, sem conseguir acertar um passe dentro de campo. O Santos muito superior ao Grêmio, mas muito superior ao Grêmio, não conseguiu converter as suas chegadas em gol. Eu acredito que isso é um pouco de uma fase, eu acredito que isso é um pouco de má sorte, mas não é falta de treino, não é falta de vontade. O time tá correndo, o time correu, mas o time é limitado e a gente já sabia disso. É aquele negócio, ter calma com o Vojvoda, ter calma com os nossos guerreirinhos, porque vamos precisar deles até o fim desse ano. E a direção, que hoje já é dia 4/10, precisa já começar a pensar em 2026. Senão 2026 vai ser pior, 2027 vai ser pior, 2028 pior e assim por diante. Então o Santos Futebol Clube já precisa começar a se planejar para 2010. Precisa já planejar Neymar, o bônus Neymar, o ônus Neymar, precisa já estar tudo certo para quando acabar o Campeonato Brasileiro não ficar com agonia, não ficar com disse-me-disse na internet e já começar a anunciar grandes nomes, porque o Santos precisa de grandes nomes. Então estou abrindo aqui o nosso teleprompter para ver o que nosso glorioso treinador Juan Pablo Vojvoda pretende fazer, pretende mandar a campo para o jogo aí contra o Ceará. Eu acredito que ele não vai fazer grandes substituições. A nossa primeira novidade é Gabriel Bontempo, relacionado, viaja com o grupo para Fortaleza para o jogo de amanhã, né? É o grande destaque desta partida, né? Lembrando que Alex Duarte foi convocado e deve ser desfalque contra o Corinthians após a data FIFA, né? Então o Santos deve aí de ir a campo com Gabriel Brazão, Mike, Alex Duarte, Luan Pérez e Escobar. João Schmidt, a ver se vai vir bem, né?
Zé Rafael, Roleiser Barreal. Na frente, Lautaro Dias e Guilherme. Que grata surpresa o Lautaro Dias, não? Um cara que chegou sob desconfianças de todo mundo, sem aqueles que o permitiram deixar da sua carteirada, sua visita, né? Mostrar que veio. E aí está, um dos principais jogadores aí do Santos nessa jornada, né? Fez o gol contra o Grêmio, que nos trouxe o empate. Jogou muito bem, fez gol contra o Bragantino, né? Jogou muito bem contra o São Paulo. Então acredito muito aí que o Lautaro possa ajudar amanhã ainda mais. Esse deve ser o time do Santos. Se tiver alguma mudança, deve ser Igor Gomes na lateral direita no lugar do Mike, Souza na lateral esquerda ali no lugar do Escobar, mas essa eu não viria. A do Mike sim, eu já viria com essa para o início do jogo. O Mike precisa descansar, tá muito apavorado. E aí é melhor ele dar uma descansada. Vamos falar então, eu acho que de Santos é isso, né? Eu acho que eu tenho muito o que falar. Esperar amanhã às 20h30 ser o último jogo aí da nossa rodada e ver o que o Santos, o que o destino nos prepara. Esperamos aí ter um início de semana maravilhoso, um início de semana com uma vitória do Santos. Bom, vamos falar aí do jogo, dos jogos, né? Perdão aí, dos jogos de hoje. Deixa eu ver aqui, abrir aqui, porque vai ser complicado. Abrindo aqui, Brasileirão. Então é isso, pessoal. Vamos passar a tabela detalhada, horário dos jogos, para que você possa acompanhar, torcer a favor do nosso peixe e torcer daquela secadinha, jogar aquele olho para cima dos nossos rivais. Vamos nessa? A rodada começa hoje, os jogos às 18h30. Hoje não teremos aquele primeiro jogo às 4 da tarde. Às 18h30 no Rio de Janeiro, Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro. O ideal aí para este jogo é o Fluminense vencer, né? O Fluminense vencendo aí para o Santos é o melhor. Próximo jogo, Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Grêmio. Esse jogo aí, um empate seria o ideal para a gente, pensando em tabela futuro, pensando em Libertadores. O empatezinho aqui tá excelente. Beira-Rio, às 18h30 ainda, Internacional de Porto Alegre e Botafogo de São Paulo. O Internacional precisa perder, é um excelente resultado aí, a derrota do Inter. O Botafogo precisa ganhar, então vamos torcer aí pro Botafogo. Em São Paulo, Neoquímica Arena, às 21 horas, Corinthians e Mirassol. Resultado excelente para o Santos, uma vitória do Mirassol é o que a gente precisa para hoje. Amanhã, às 16 horas, lá no Rio de Janeiro, São Januário, Vasco e Vitória. O ideal seria uma vitória do Vitória. O Vitória não passa o Santos tem uma gordurinha ainda aí para o Z4, né? Então, uma vitória do Vitória, um triunfo do Vitória é o ideal aí para nós, para o Vasco não conseguir se destacar muito aí do Santos, não é? Teremos amanhã Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. Não interessa muito pra gente, às 16 horas lá no estádio do Morumbis, né? Acredito que uma vitória do Palmeiras aí vai ser o natural. Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Bahia e Flamengo, às 18h30 lá na Bahia. O Flamengo que vai em busca aí de mais uma vitória em cima do Bahia e o Bahia que busca um triunfo em cima do Flamengo. Jogo difícil, um jogo a ser estudado, mas o natural também é que deu o Flamengo, não temos muito o que esconder. Jogos das 20h30, ainda amanhã, domingo, em Minas Gerais, lá no Mineirão, Cruzeiro e Esporte Clube do Recife. Acredito que o Cruzeiro vai ganhar esse jogo, não tem também muito
muito diz que me diz que, não é? E fechando a rodada ali, o último joguinho ainda às 20 horas e 30 minutos, o nosso Santos precisa desesperadamente da vitória, precisa ganhar para sair dessa zona, sair desse limbo que é o 16º colocado, precisa sair disso e ir para as posições acima, né? De Série A, pessoal, é isso, tá bom? Gostaram muito aí, pediram para que a gente dê uma passada pela Série B e Série C e também a Série D, que já está nas suas decisões, já está nas suas retas finais. Então vamos atender aí os nossos pedidos aos nossos públicos e telespectadores, aos nossos públicos, acho que ficou meio estranho, né? Vamos aí atender ao nosso público. Foi isso que vocês ouviram. Série B. A Série B que já teve na quinta-feira os primeiros jogos da 30ª rodada, Paysandu e Cuiabá. Vila Nova e Criciúma empataram 1-1, o Paysandu e o Cuiabá também empatou 1-1. Na sexta-feira ontem, Atlético 2 e Amazonas também 2. O Coritiba, lá no Couto Pereira, venceu 2-0 o Botafogo de São Paulo. E o CRB ganhou do Avaí em Alagoas, no estádio Rei Pelé. Hoje às 16 horas, daqui a pouco, Chapecoense e Novo Horizontino, em Chapecó, na Arena Condá, no estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Goiás, na Fonte Luminosa, às 20 horas e 30 minutos, Ferroviária e América de Minas Gerais, no Germano Kruger, em Operário e Remo, e fecha a rodada às 20 horas e 30 minutos amanhã, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. A tabela da Série B, os 4 primeiros, os que subiriam hoje, Coritiba, Criciúma, Goiás e Atlético Paranaense. O Novo Horizontino tem 47 pontos, Cuiabá 46, acho que a briga seja até a Chapecoense aqui, que é a 7ª e está a 4 pontos do Paranaense. A zona de rebaixamento, o descenso da B para C. Volta Redonda, o 17º, Botafogo de São Paulo, 18º, Amazonas de Manaus, 19º colocado, 28 pontos. E fechando ali, segurando a lanterna da Série B, o Paysandu está em 20º colocado com 26 pontos. Difícil a vida aí do Papão, né? E já estamos lá na 30ª rodada, vivendo a 30ª rodada, faltam apenas 8 rodadas. Difícil, dá para escapar ainda Paysandu, mas é muito difícil porque os resultados não vêm, não chegam. Série B é isso, pessoal, passado. Vamos falar de Série C. Série C de casa está vivendo aí hoje, é a decisão da Série C. O grupo mais encaminhado para o acesso para a Série B é o Grupo C, ou o Grupo 2, ali da Série C. Ponte Preta, 10 pontos, lidera o grupo. O Guarani é o segundo com 6. O Náutico é o terceiro com 4. E o quarto é o Brusque com 3 pontos. A rodada hoje é Guarani, Náutico, Brusque e Ponte Preta. A Ponte Preta já garantiu o acesso. A Ponte Preta já subiu para a Série B. O que a Ponte Preta busca é as vitórias que restam, ganhar hoje do Brusque, e torcer aí para o Guarani empatar com o Náutico, para se garantir na final do Brasileiro e buscar o título de campeão brasileiro. O Guarani precisa, por sua vez, ganhar hoje. O Guarani ganhando garante o acesso à Série B, sobe de divisão e decidiria a sua vida, a vida da Ponte Preta na última rodada. Ponte Preta, se ganhar o jogo do Brusque, está automaticamente classificada para a final, porque vai para 13 pontos, o Guarani tem 6, se o Guarani ganhar hoje vai para 9 e só chegaria a 12. Então a Ponte Preta precisaria fazer as lições de casa e está classificada para a final do Brasileirão. Ainda não tem data esse jogo, mas aí o primeiro colocado do grupo C encara o primeiro colocado do grupo B.
E aí os times de melhor campanha decidem em casa. Essa é a final do campeonato. O grupo B, por sua vez, hoje tem a decisão aí, Floresta e Londrina. Ambos jogam amanhã às 16h30 e ambos têm 6 pontos. Ou seja, se ganharem, quem ganhar está automaticamente na Série B e um passo enorme para a final do campeonato. Do outro lado tem São Bernardo e Caxias, ambos com 3 pontos, foram 3 empates até aqui. Precisam ganhar, o São Bernardo ganhar, torcer para o São Bernardo ou o Caxias, né? Um dos dois precisa ganhar, torcer para uma vitória de Londrina ou Floresta e aí chegarem na última rodada com um cenário aí de possibilidades para o jogo decisivo e também para o acesso. Mais complicado para esses dois. Mas é isso, o Floresta e o Londrina decidem hoje a primeira vaga aí do acesso. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Londrina. Eu gosto do Londrina. E a Série D, hoje, às 4 horas é a decisão. Então hoje, logo mais, né, daqui a 58 minutos exatamente, teremos o primeiro campeão nacional de 2025. O Barra tem a vantagem de jogar pelo empate, tem a vantagem de perder por um gol, pois ganhou o primeiro jogo por 2-1, então tem a vantagem aí de um gol. E o Santa Cruz busca a remontada. Lembrando que quem subiu foi o Maranhão, a Inter de Limeira, o Barra e o Santa Cruz subiram da D para a C. Pessoal, é isso. Ficou faltando eu passar a tábua de classificação. Vou passar agora da Série A. Tá? Voltamos agora para a Série A, onde temos o primeiro colocado é o Flamengo, 55 pontos, Palmeiras 52, o terceiro é o Cruzeiro com 51, o Botafogo é o quarto com 43 pontos. Em quinto, a campanha maravilhosa do Mirassol com 43, o Bahia é o sexto, 40, São Paulo 38, em oitavo, Fluminense 35, Bragantino 33 e Grêmio também 33 com 10 pontos. 11º, Ceará, 31 pontos, o Vasco 30, 13º é o Corinthians com 30, o 13º é aquele que cai no fim do ano ou será que esse não? O Atlético Mineiro é o 14º com 29 pontos, Internacional 29 pontos é o quinto, o Santos 28 pontos, 16º colocado, e aí abrindo a zona da degola, Vitória 17º com 25, Juventude 23, Fortaleza 21 e segurando a lanterna o Sport com 15 pontos. Deixa eu só passar aqui também as rodadas que já foram remarcadas, né? Existem alguns times que têm jogos a menos, por exemplo, o Santos tem um jogo a menos, o Palmeiras tem 2, o Fluminense tem mais 1, o Atlético Mineiro tem 2, e eu acho que já foram marcados mais alguns. Então vamos ver aqui a partir da 12ª rodada, agora, vamos lá, ó. Dia 11/10, no Allianz Parque, Palmeiras e Juventude. 29/10, quarta-feira, Fluminense e Ceará, da 12ª rodada. É isso, ficaria faltando Sport e Flamengo remarcar este jogo. Na 13ª rodada tem dia 8 agora, quarta-feira, no Maião, Mirassol e Fluminense, às 21 horas. E aí dessa rodada ainda falta marcar Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. 14ª rodada tem um jogo por fazer, 2 jogos ainda por fazer. E será o primeiro Atlético Mineiro e Sport. Quarta-feira na em Minas Gerais, no Arena MRV. E dia 22/10, Bahia e Inter. Também jogo remarcado, já com data. E aí são só esses aí que faltam. Então, para faltar mesmo, para decidir, só falta Santos e Palmeiras decidirem quando irá fazer os seus jogos, o seu jogo que está atrasado. Provavelmente o Santos irá esperar a volta de Neymar para tê-lo, o menino Ney, junto de volta aí
com o time, e não está errado não, tá certo, o Palmeiras que quis assim. Então, é isso. Bom, pessoal, é isso. Agradeço você que ficou. Curta, comente, compartilhe. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Estamos aí rumo aos nossos primeiros 100 inscritos no canal. Olha só, um dia podemos falar assim, nossa, a gente batalhou para chegar em 100 inscritos no canal. Estamos aí nessa busca. Nos ajude. O Vitor vem aí com o pós-jogo. Talvez segunda-feira podemos fazer junto esse pós-jogo. Ele vai confirmar ainda os horários dele. E um beijo. Vamos torcer, pedir para o Papai do Céu uma vitória para o Santos Futebol Clube. O meu Santos é sensacional.